Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Conectarium. Para você que é novo por aqui, meu nome é Denise Pereira de Carvalho. Para você que está de volta, bem-vindo de volta. Hoje, para a gente falar sobre os nodos lunares no eixo Áries-Libra, que é a mudança desse mês super importante, para cada signo ascendente. Então, vamos lá, esse vídeo, algumas considerações importantes. Esse vídeo só faz sentido em continuidade ao vídeo anterior, que explica o que são nodos, porque eles existem, a simbologia de estar em Áries Libra, então te recomendo muito, vou colocar um card aqui, senão pode perder algum entendimento. Se você é novo na astrologia, caiu aqui meio de paraquedas, não desanima, às vezes você vai ouvir alguns termos e tal, o céu tem uma imensidão de recados para nós. Aproveita, fica por aqui. E se você já é estudioso, estudiosa, vamos embarcar aqui juntos. Deixa eu comentar um pouquinho de como vai ser a agenda e o que a gente vai falar hoje. Quero mostrar um pouquinho dos slides para vocês. Eu vou fazer uma introdução, que é importante. Por que que a gente está falando de signo ascendente? A importância de você conhecer seu mapa, os planetas no eixo Áries-Libra, para você pensar um pouquinho o que que você tem nesse eixo. Não temer nenhum trânsito, você é dono do mapa, se está passando por esses trânsitos, é para a gente ouvir esse recado e vou embarcar no item seguinte, que é o seguinte: nós estamos co-criando com o universo 100% do tempo. Então, se você veio com desenho astrológico e está vivendo um trânsito X ou Y, é porque esse trânsito vai te abrir possibilidade, esse eixo nodal te abre possibilidade, as suas progressões te abrem novos caminhos. Então, vamos junto. E aí, finalmente, o eixo Áries-Libra para cada ascendente, tá bom? Deixa eu só mostrar a carinha dos signos aqui primeiro, para você ficar aqui comigo nessa caminhada. Eu vou explicar ascendente por ascendente, tá? Para a gente ter uma ideia, uma inspiração. Mas antes eu queria fazer algumas considerações importantes. Bom, aqui no vídeo anterior eu coloquei, e vou colocar novamente aqui as datas, né, do quando esse eixo nodal estava no eixo Áries-Libra, que é importante porque Áries é o primeiro signo do zodíaco, né, pessoal? É um signo iniciador e é o nó do norte que está ali, para onde está apontando a nossa bússola. Então, de 17 de janeiro, a propósito, estou usando, sem entrar em muitas tecnicalidades, mas para quem está curioso, eu uso os nodos, que tem duas formas de medir nodo, né? Um que é o dito verdadeiro, que no inglês eles chamam o true nodes, e o outro que é uma média de posições dos nodos, que é o min. Eu uso aqui o verdadeiro, o true, tá? Então ele entra de 17 de julho até janeiro de 23. A última vez que ele estava acionando planetas, esse eixo dos quais a gente vai falar hoje, nessa configuração, ou seja, nó do norte em Áries, nó do sul em Libra, foi de dezembro de 2004 a janeiro de 2006. Pensa esses assuntos que a gente vai falar, o que que aconteceu na sua vida nesse momento, é legal, é um eixo de 18 anos, como você viu no vídeo anterior, vale a pena entender como ele é importante pela junção simbólica de Sol e Lua. E aqui eu estou colocando também os semiciclos, né, que a cada 9 anos aproximadamente é o mesmo eixo, porém invertido. Então, entre 2006 e 2023, nós tivemos o nó do sul em Áries e o nó do norte em Libra de 2014 a 2015, começo de 14, quase final de 15. E aí o que eu estou incluindo nesse vídeo é o próximo semiciclo, né, que vai ser de dezembro de 32 a junho de 34, quando a gente inverte novamente sul em Áries, norte em Libra, tá bom? Só por curiosidade para você ir montando a sua biografia. Vai montando, é legal a gente entender os ciclos que estão acontecendo e fazer meio que um diário, entender, lembrar do que está acontecendo com a gente, porque tudo é aprendizado, a gente pode ressignificar. Bom, planetas que você tem no eixo Áries-Libra. Vamos lembrar das funções planetárias, né? No fundo, nós estamos falando de funções dentro da nossa vida. Então, o que que é que você tem lá? Por exemplo, uma Vênus, é a questão afetiva, de relacionamento, que também tem a ver com lidar com dinheiro, recursos, Vênus. É um Marte, o seu instinto corporal, a sua ação, reação. É um Mercúrio, é uma comunicação, um intelecto que está ali para você ou ir para o nó do norte, né, em busca dele, ou revisitar no nó do sul. É uma Lua, o emocional. É o próprio Sol, é um libriano, é um ariano. Enfim, pensa um pouquinho no seu mapa. Aqui a gente está dando umas configurações gerais, mas é para você se inspirar a pensar no seu mapa de nascimento, ok?
Bom, olha outra coisa importantíssima, pessoal, olha aqui, por exemplo, o mapa do Chaplin versus o mapa do Carlos Drummond, tá. O Carlos Drummond tem o eixo Áries e Libra todo contido dentro de uma casa, nós vamos falar de casas e área de experiência aqui, né. Nem sempre é assim, ok? Olha aqui o caso do Chaplin, está no meio, né, essa casa Áries acaba interferindo em 2 áreas de experiência. Então é importantíssimo você saber o grau do seu ascendente, o grau daquela casa onde contém Áries e Libra, em que momento da jornada desses nodos lunares vai de fato entrar dentro desse eixo, ou se você ainda está no eixo anterior, ok? Eu vou voltar nesse assunto, para a gente não desanimar no começo do vídeo de efemérides, mas eu quero voltar nesse assunto com vocês, lá no final do vídeo, para mostrar, vou colocar um link no vídeo, que você pode, além de descobrir o seu grau de nascimento, tem vídeo aqui no canal como montar o seu próprio mapa, como tirar seu mapa na internet, também vou colocar o card, mas você pode ir se guiando pela posição dos nodos, né, aqui está só aparecendo o nó do norte, o nó do sul está sempre no grau do signo oposto, mesmo grau do signo oposto, e a gente vê, né, julho de 23, aqui no dia 17 que ele entra, 17, 18, né, tá aqui e começa a mostrar que ele tá 29 graus de Áries, mudando o eixo nodal. Ou seja, você acessando essas tabelas de datas e graus, você consegue ver exatamente o dia e o mês que entra na determinada área de experiência regida por Áries e Libra, ok? Então, tudo isso aqui nessa introdução para te sintonizar com o seu mapa de nascimento. Bora? Ok. Outra consideração que eu queria fazer, o mapa do ingresso da troca nodal, tá mais detalhado no vídeo anterior, mas eu queria dar um destaque aqui. Por quê? Porque primeiro ele entra junto com uma lua nova, junto com uma energia de início, no primeiro signo do zodíaco que é Áries, que é o nó do norte, é o início do início no dia da lua nova, exatamente, acho que é 1 hora de distância, uma coisa da outra. É muito emblemático essa energia do novo pra gente, ok? No ingresso, nesse momento do ingresso, quando o nodo vai estar exatamente a 29h59 lá de Áries, ele quadra, eu fiz em amarelo aqui, um aspecto tenso que está no céu para todos nós, com ninguém menos do que o grande Plutão. Apesar de pequeno, planetoide que falam, ele é super potente na astrologia, né. Então ele está trazendo para este rumo coletivo, que é a questão nodal, uma parcela a mais da nossa necessidade de ir a fundo, de ver o que a gente não queria ver, de enfrentamento de crises. E aí vale um vídeo à parte para a gente falar do Plutão no limiar entre Capricórnio e Aquário. Também fique atento onde está passando esse Plutão no seu mapa, porque esta configuração de onde está passando o Plutão no seu mapa está tensionada para todos nós com esse ingresso no eixo nodal. Ou seja, a tem que olhar, a gente a questão plutoniana é da gente olhar a fundo e ver, é um processo de integração que a gente tem oportunidade com Plutão, de ao ver o que a gente não via, ao enxergar as crises, a gente pode reintegrar, ressignificar, ok? Dado o recado de Plutão. Vamos lá, vamos falar de ascendente para ascendente, né, vamos correr aqui os 12. Depois eu coloco a minutagem para vocês, mas eu queria fazer um adendo importante. Chequem sempre o eixo, tá bom? Por exemplo, a gente vai falar de Áries, se você é ariano, tem planetas em Áries, olha a parte do vídeo que a gente vai falar de Libra, tá bom? E claro que em cada signo, às vezes eu tenho insight diferente que pode interessar todos vocês, especialmente se você for estudante, se você gostar do assunto, enfim. Bom, aqui a gente tem o ascendente Áries, e lembrando que eu falei, veja o que você tem de planetas e o que toca ali. Outro ponto importante que eu não comentei. Se você tiver funções planetárias, né, no eixo Áries e Libra, né, seja ela uma função de ação intelectual, emocional, afetiva, o próprio Sol, que é a identidade, também olhe, se você for estudante ou gostar, eh, quais áreas de experiência essa função planetária rege no seu mapa. Então, por exemplo, uma Vênus, que vai ser tocada a questão afetiva, regente da casa do trabalho. Então, os temas afetivos e os temas profissionais estão mexidos também nessa troca que a gente está tendo. E aí você olhar
a sua biografia, o que será que aconteceu lá em 2004 a 2006 nessas áreas de experiência para você, ok? Bom, Áries e Libra, primeiro que quando a gente está falando do arquétipo Áries e Libra, do que significado desses 2 signos, nós estamos falando que para todo mundo é um toque no eixo relacional. Áries, o eu sou, o Libra nós somos. Para quem tem ascendente Áries em particular, nós estamos de cara com o eixo relacional. O eu sou no mundo versus o nós somos nessas áreas de experiência, ok? Sendo que o nó do norte, a bússola, direciona para Áries, né. Primeiro que é um foco da identidade ariana que já é muito forte. Se você é ariano ou planetas ou ascendente, já tem um impulso iniciador, o impulso desbravador, coragem, ousadia, vigor, competição, assertividade. Vamos olhar sempre luz e sombra, tá? Tendo o nó do norte nessa potência que é Áries, no seu, né, nesse ímpeto, a gente cuidar dos excessos também, né, cuidar do excesso de competição, cuidar do excesso do eu, né, apesar do nó do norte indicar esse desbravar da própria identidade para Áries nesse momento. Me parece uma coisa assim, exagerada, porque Áries já é o lugar do eu, mas o nó do norte indica que esse é, de fato, o para onde está sendo direcionado. Enquanto que o nó do sul, por onde ele passa, e eu estou fazendo essa flechinha aqui, pessoal, porque ele vai em movimento retrógrado, tá? Então ele saiu de Touro, o nó do norte, entrando em Áries aqui pelo final do signo, e a mesma coisa, saiu de Escorpião, entrando em Libra, o nó do sul. Onde passa o nó do sul, vocês viram no vídeo anterior que há uma revisão, há de alguma forma um decréscimo, uma reanálise, para que a gente ressignifique, é uma faxina, né, a gente pode pegar muita carona nessas faxinas que o céu propõe para a gente, né, de como ressignificar então, tudo que se relaciona à parceria, para quem tem esse ascendente, o eixo está ali super claro, mas coletivamente, por estar em Libra para todos nós, nós vamos ter que rever como a gente se relaciona, se associa, faz concessões, o quanto a concessão para o outro é grande demais e talvez falte o espaço do eu, que Áries pede, já que o nó do norte está lá. Enfim, há uma revisão da questão afetiva e relacional aqui, tá bom? Aqui eu estou deixando esses slides prontos aqui para a gente ter outras conversas, vão me falando se faz sentido para vocês, se está claro, se fica alguma dúvida, para a gente num segundo momento falar das outras posições planetárias que estão nos seus respectivos signos aqui, incluindo Plutão que eu comentei, né, e olhe no seu mapa onde está, porque como a variação de graus é muito grande, gente, a gente tem que olhar com carinho, né, o que vocês escutam em forma coletiva, como transpor para o mapa de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Ah, aqui eu coloquei um breve resuminho do que significa as casas, para se você quiser tirar um print screen e tal, para ficar na memória, né, que esse norte está então para individualidade, presença física, que é essa casa um, a casa do ascendente, né, para ascendente Áries, como é percebido, inclusive pegando essa área do ascendente, até a forma como é fisicamente, quer mudar, quer transformar alguma coisa física, enfim, dar o corte de cabelo, não sei. E a casa 7, a casa do outro, das relações, parcerias, sociedades, relacionamentos, casamentos, trocas, ok? Bom, e se você está ouvindo aqui no começo, lembra, Áries escutem o de Libra, Libra escutem o de Áries, e eu vou lembrando vocês do eixo. Na verdade, não são 12 signos, são 6 eixos, e é importante a gente tomar vantagem, porque aciona esse holofote aí, né, do eixo nodal, aciona as 2 áreas de experiência, e lembrando que eu também vou colocar no final, não está na agenda, mas eu vou colocar no final, relembrar vocês da data dos eclipses, que acontecem sempre perto dos nodos. Então esse eixo de experiência que a gente está falando aqui, será o tema dos eclipses, né, você transpondo para o seu mapa, certo? Será o tema dos eclipses do próximo ano e meio, ok? Touro. Quem tem o ascendente em touro, então, aciona o eixo 612, que é o eixo do serviço. O eixo 612 é tão especial, né? O serviço na casa 6, que é uma área de rotina, saúde, trabalho cotidiano, métodos de trabalho, a sua rotina de trabalho, passando pela revisão
do Nó do Sul, né, as tarefas, colegas de trabalho, prestadores de serviço, animais domésticos, casa 6 é tudo que você faz para a rotina funcionar. Passando o Nó do Sul ali, como você pode otimizar a sua rotina, como você pode melhorar, rotina, saúde e bem-estar estão vinculados na astrologia não por acaso, o que a gente faz todos os dias se soma. Então, na casa 6 a gente está falando dos serviços cotidianos, das tarefas cotidianas, e na casa 12 a gente está falando de um serviço para a humanidade, de doação, de transcendência, de espiritualidade. Então, aqui é uma área de inconsciente, do que nos ultrapassa, do isolamento, no sentido de você buscar interioridade, meditação, yoga, caminhar na grama sozinho, que é esse espaço do silêncio interior que o nó do norte está puxando a bússola para você do ascendente touro, para desbravar essa área, né. Aqui o que a gente precisa cuidar e ir moldando de acordo com cada natureza de ascendente que a gente está falando aqui, é o ascendente touro, normalmente, quem tem touro forte no mapa, gosta de controle, gosta de segurança, gosta do mundo concreto. E o nó do norte está puxando para uma área de experiência que não tem nada de concreto, que é o imponderável, quando a vida ultrapassa a gente e as decisões não estão nas nossas mãos. Há uma força maior, há uma teia maior, que entende mais do que nós, com certeza, para a gente pegar carona numa fé mais ampla, altruísmo, né, elevação, empatia. Esse é o caminho por ali, então vamos driblar a busca de controle taurina para aproveitar esse eixo nodal da melhor forma possível, ok? Gêmeos. Gêmeos está sendo acionado, então, o eixo da criação. Aqui o eixo nodal entra, Áries e Libra estão nas áreas 5 e 11 para quem tem ascendente em Gêmeos, ou perto dali, né? Você vai transpor ali para o seu mapa. Então, o eixo 5-11 é um eixo auspicioso na astrologia, né, porque é um eixo de alegrias. Então a casa 5, identidade, autoestima, autoconfiança, criatividade, filhos, o processo autoral, os seus talentos, que está sendo convidado pelo Nó do Sul a passar por uma revisão. Então, como você legitima seus talentos? Como que você coloca a sua criatividade no mundo? Como você cria? Como essa relação com os filhos? Essas perguntas de casa 5, né? O que você tem feito para trazer diversão, alegria, prazer, lazer para sua vida, né. Então esse ano e meio está acionando isso, enquanto que o nó do norte pede que a bússola se direcione para que esses talentos criativos sejam divididos com mais gente. Aqui a gente está falando da casa dos grupos de afinidade, dos amigos, dos planos futuros. A casa 11 é grande, né, a perspectiva do amanhã, dos planos. Planejar algo, o que você está planejando aí, né, então, é interessante pensar nesse eixo, né. Quando a gente está falando do ascendente Gêmeos ou planetas ali, quem tem Gêmeos forte no mapa de alguma forma, essa posição faz aspectos harmônicos com a posição nodal, né, porque Gêmeos com Libra, nós temos um aspecto o melhor aspecto na astrologia, que é um ângulo de 120 graus, que é o trígono, ambos são signos de ar, e nós temos com Áries, que é um signo de fogo, ar e fogo se complementa, um aspecto de 60 graus, que é o sextil, que dá também energias criativas, facilitações por isso, né, com relação ao ascendente, essa casa 5 e 11 é auspiciosa nesse sentido de alegria, de leveza, de possibilidades, né. Então, foco aqui no grupo dos amigos, nos planos futuros. Câncer tem, faz aí é diferente de Gêmeos, né. Quem tem Câncer forte ou ascendente Câncer, faz com essa posição nodal, com Áries e Libra, um aspecto de tensão, né. Há um ajuste ali para ser feito. Porque, mexe com a cruz do mapa, né, mexe com temas que são estruturais. Também é uma oportunidade, né, a gente está vendo aqui uma revisão, que é o nó do sul, eu até dei o nome desse eixo, do eixo dentro e fora, né, o 4-11, 4-10, a gente está falando de família, de onde a gente vem, de interioridade, e carreira, meta, profissão, a vida lá fora, né. Então na casa 4 a gente tem o sol da meia-noite, que é a introspecção, esse lado noturno,
né, que tem a ver muito com câncer, dessa introspecção, desse olhar para dentro, do lado yin do signo, versus o para fora, né, versus o sol do meio-dia, que é a casa 10, que é o ponto alto do mapa. Então aqui, quando a gente está mexendo com os temas estruturais do mapa, né, que são a cruz, assim como Áries e Libra, como a gente viu no primeiro slide, tá com os nodos aqui, né, nessa parte da cruz, a gente está falando de temas muito estruturais. No caso de Áries, Libra, eu e o outro, e aqui no caso de Câncer, a base familiar versus a meta, o meu objetivo de vida. Então, o nó do norte está puxando a bússola para a carreira, a meta, a profissão, ir atrás dos seus objetivos, né? Os eclipses vão passar por ali, trazendo resoluções, trazendo dobras aí na história, mas com o eixo ali para meta, carreira, profissão, objetivos, para fora, esse lado yang, né? Que é desafiador. Por que que é um aspecto tenso, gente? Porque o câncer tem um aspecto mais yin, né? Então, esse é um para fora. E aí, o nó do sul, revisitando temas ligados ao doméstico, à família, à interioridade, às raízes, a bens imóveis, a casa 4 está associada ao lar, bens imóveis, enfim, todo esse ambiente doméstico. Leão. Leão está acionando o eixo do conhecimento, o eixo 3-9, ok? Eixo 3-9, a gente está falando do intelecto, né, o nó do norte está lá na casa 9, que é a casa do eu elevado, crenças, filosofias de vida, ética, aumento de perspectiva, tudo que abrir horizonte, então, vida acadêmica, ligado a temas do exterior, se está pensando alguma coisa na vida fora do exterior, ou com estrangeiros, ou com idiomas, ou com tudo que aumente a perspectiva, né. Do ponto de vista ético, que é um lado de elevação da casa 9, por isso está associado também a temas jurídicos, legais, que é a bússola ali, está apontando para cima, né, ensinar, também a casa do professor, né. Enquanto que o nó do sul está revisando toda a questão do meio social básico, relação com irmãos, relação com parentes próximos, comunicação, fala, intelecto, jeito de pensar, jeito de aprender, jeito de trocar, divulgar, redes sociais. Esse é um eixo de mobilizar, também um eixo de mobilidade, né? Um eixo que da rodinha no pé, né? É análogo na astrologia, casa 3-9 está análogo a Gêmeos e Sagitário, que é a galera da rodinha no pé, que vai explorar, peregrinar, aprender através do movimento, ok? Da exploração de novos horizontes, ok? Virgem está acionando o eixo de apego e desapego, eixo 2-8, tá? Então, o mundo prático e material, que da casa 2, onde está o nó do sul, revisando, né, valores, dinheiro, aqui na casa 2 é o dinheiro que você ganha, do seu salário, do seu meio de produzir, dos mecanismos que você usa para produzir. Então, o nó do sul passando ali, o que que você está revisando, trazendo de novo na maneira de você ganhar? Né, na maneira de você interagir com o recurso. Enquanto que o nó do norte aponta para esse lado da transformação profunda, está aqui na casa 8, que é uma casa de transformação, de recomeço, de a gente olhar o que a gente deixou guardado, né, de olhar. A casa 8 é tida como uma casa intensa, profunda, a gente olha esse nome, né, de traz as crises, né, que é a área análoga a Escorpião, e a gente entende muito mal, tanto Escorpião, quanto Plutão, quanto Casa 8, porque são temas na astrologia que vêm para ajudar na integração. A gente não é só a fotinho lá do Instagram, a gente tem todo um conteúdo que precisa ser integrado. Então, o fato da Casa 8, Escorpião e Plutão, trazerem o que está crítico, é uma oportunidade de ver, de dar nome, de dar lugar para as nossas sombras e poder reintegrar tudo isso. E poder desapegar do que não serve mais, para poder fazer girar a matéria, né. Pensa nisso aí, pessoal de eixo 2-8, né, que é a galera de Virgem e Peixes que vai pegar esse eixo. Lembrando de novo, se você pulou direto para aqui, para a área do seu signo, olha sempre o signo oposto, porque é legal que vocês podem tirar proveito de lá.
Bússola, né, casa 8 ali com o nó do norte, também aciona os temas tabus, que são os temas ocultos da casa 8, incluindo sexualidade, incluindo os temas que estavam ali parados há muito tempo. Então, um grande faxinão, uma grande oportunidade de transmutar aí apego e desapego. Libra. Libra, a gente está voltando agora o eixo, gente, lembra? Então, Áries e Libra estão no eixo relacional, só que agora invertido. Então, para librianos que já tem uma pegada toda relacional, né, Libras, especialmente se você é libriano, Lua em Libra, planetas em Libra, a turminha do fazer parzinho, que faz muito bem, por sinal, então, 2 coisas, né, o nó do norte está voltado, né, a bússola ali para a relação a 2, para parcerias e associações, o que não é nada novo para vocês. Porém, o fato do nó do sul estar em Libra, algo e se você é libriano de sol, né, da identidade ou ascendente Libra, algo fundamental na forma de expressar a identidade ou na forma de se expressar, no caso do ascendente Libra, passando por uma revisão. Revisão da forma como concede, revisão do espaço que dá para o outro, revisão do quanto a gente reluta, lidar com conflitos coletivamente, né, e em especial para quem tem Libra forte. É um momento onde está puxado o signo de Áries, que é o eu sou, o lugar do eu, e que desafio para Libra forte ter esse lugar do eu determinado, já que quem faz muito bem isso é Áries. Libra é a concessão em nome da harmonia, em nome da beleza, em nome da estética, em nome de tudo que faz bem, mas tem o lugar do eu aí que pode ficar escondido, debilitado, e eis que vem o nó do sul pedir essa reformulação que vai mexer fundamentalmente com a forma como se comporta, versus a forma como se relaciona. Não adianta, na medida que a gente se comporta de um jeito, a gente se relaciona de outro, ok? É uma gangorra, gente. Vamos, trazer o melhor, né, desses aspectos para a gente, para aproveitar, certo? Ah, então aí eu não falei as tá aqui os para quem quiser anotar, né, então o outro, relações, parceria, sociedade, relacionamento, casamento, troca, isso é norte para ascendente Libra. E, eh, a casa 1, né, o que está sendo revisto pelo nó do sul, é individualidade, presença física, sua singularidade, como é percebido, inclusive fisicamente, às vezes querer mudar alguma coisa, como o nó do sul, transforma, né, uma necessidade de mudar e de fazer algo diferente, fisicamente. Escorpião. Escorpião, assim como o touro, está no eixo do serviço, pegando o eixo 612, só que de novo agora a gente está invertido, né, o nó do norte ali, o foco de atenção é a miudeza do dia a dia, a rotina, o que a gente faz repetido, o cotidiano. Então foco de atenção de como que você tem criado a sua ordem, né, como direcionar a sua atenção para a questão de, criar discernimento, tem muito isso na casa 6, né, lidar com os métodos de trabalho, o dia a dia cotidiano, o serviço, tudo que ouve lá o que a gente falou de touro para não repetir demais, que é importante para você, esse eixo do serviço ali é o foco de atenção, as tarefas que faz no automático, a questão de saúde, saúde e rotina estão ligados, né, então o que a gente faz repetidamente se soma, né, então é importante nesse sentido. Versus aí o nó do sul passando pela casa 12 e aí revisando, trazendo um novo sentido para a forma como você lida com espiritualidade, transcendência, deixar na mão do universo, lidar com essa interioridade, com o silêncio consigo mesmo. Então o nó do sul passa por ali e revisita esses temas amplos, né, de entrega para uma teia maior de vida, ok? Que está associado com touro e escorpião nesse momento, ok? Está acionando esses eixos. Sagitário. Sagitário aciona, assim como Gêmeos, dá uma olhadinha lá, sempre olha as polaridades, o eixo da criação, só que agora para Sagitário, o ponto de norte, né, para onde está sendo evidenciado esse rumo, cai na área de criatividade, criação, relação com os filhos, processo criativo, processo autoral. Então tá norteado pelos seus talentos, pelo por autoestima, por fazer o que faz bem, né, por estar, como eu falei lá com Gêmeos, né, um eixo de alegria.
E de novo reforçando, estou dando vários lembretes para você dar uma olhadinha no seu mapa e ver em que grau que entra, que você tem essas casas, tá. Isso aqui é uma inspiração para você poder olhar o seu mapa, mas faça o ajuste de graus, ok. Então o nó do norte para Sagitário está ali, e o nó do sul está revisando, grupos, amigos, planos futuros, as tribos das quais você faz parte, como você tem dividido esses talentos de casa 5 com o coletivo, está sendo revisto, né. Como você pode revisar os planos e as suas associações com os grupos, né, com o amanhã, com o futuro, uma visão futurista, que é a casa 11. E como eu falei com relação a Gêmeos, a mesma coisa se aplica aqui. A quem tem Sagitário forte, seja planetas, pessoais, próprio ascendente, o Sol, se beneficia dessa posição nodal, porque faz com Libra e Áries aspectos harmônicos. Então, Sagitário faz um trígono com Áries, mesmo elemento fogo, e faz um aspecto de sexto, 60 graus de distância de Libra, signo de ar, que é elemento fogo. Ok? Bora lá? Aí eu esquecendo toda hora. Então, 5, identidade, autoestima, autoconfiança, criatividade, filhos, o que coloca no mundo, o que você cria que só você pode criar. Isso é muito casa 5. Vai lá, vai com fé, momento que o norte está direcionado ali. E 11, amigos, tribos, comunidade, coletividade, planejamento, futuro, visão do amanhã sendo transmutada. Capricórnio. Capricórnio, o eixo, assim como Câncer, que é desafiador com Áries e Libra, que é rever essa estrutura, de novo, porque é desafiador, porque mexe com a estrutura do mapa, que é olhar o base família, só que aqui, no caso de Capricórnio, o nó do norte pede essa orientação mais para a família, para o doméstico, para a base, para o seu emocional, tá chamando o norte para um ascendente, ou quem tem planetas fortes em Capricórnio, que é muito mais estruturado, né, mais do mundo prático, da razão, da crítica, e o nó do norte numa área de interioridade, né, de emoção, de quietude, dali do íntimo, do reservado, de bens imóveis também, acho que eu falei aqui. Então, o foco, o norte, está direcionado para casa 4, enquanto que o nó do sul revisa, revisita toda a questão de meta, carreira, profissão, que é absolutamente vital para Capricórnio, quem tem Capricórnio forte, né. Porque quem tem Capricórnio tem a questão da elevação social, né, então ele passa, você vai transpor aí para o seu mapa, ele passa o nó do sul justamente por uma área onde para Capricórnio é muito importante. Então, bora entender o que que precisa ser faxinado, né, como que pode pegar carona nesse ano e meio desse tão importante ciclo que é o ciclo nodal, como você pode pegar carona para revisar carreira, meta, profissão, principalmente nas datas de eclipse que eu vou dividir já já com vocês, ok? Então, interioridade, família, doméstico, privado, as raízes de onde eu vim e carreira, meta, ambição, o reconhecimento, lugar social, reputação, liderança, que é essa casa que está passando por esse processo de reolhar, né? Vamos lá. Aquário. Aquário, assim como Leão, pega o eixo do conhecimento, o eixo do aprendizado, o eixo da mobilidade. Só que para Aquário é o nó do norte, que está na área da comunicação, da divulgação, de como fala, como divulga, como aprende, a área dos irmãos, então foco, norte, na relação com os irmãos, parceria, parceria não, irmãos, parentes próximos, a forma como articula o pensamento, o intelecto, né, o aprendizado, e o nó do sul está aqui revisando a relação com as suas crenças, com a filosofia de vida, com relação com o exterior, sendo repensada, revisitada, questões legais, se você tiver, fica de olho porque está passando ali. Só relembrando, caso você tenha pulado para cá, veja o que você tem nesse eixo, né? Veja o que você tem no eixo Áries Libra, o que que aciona no seu mapa, as casas que regem e tal. Mas a casa 9 então está ali numa, vamos ver os assuntos, né?
a casa da ética, das viagens longas, do estrangeiro, vida acadêmica, formação, então de repente você está repensando, revisando, faxinando essa área, que é a área 9, ok? Em benefício do norte ali que está chamando, clamando por comunicação, por palavra, por divulgação, por linguagem, por ponte, né, casa 3 é ponte. Como você pode ser ponte, aquário? Então, aquário forte, aquarianos juntam diferentes grupos, né, o elo comum entre diferentes grupos. Aqui também tem uma facilidade, né, gente, porque é um signo de ar com um eixo que facilita, né, então um eixo aqui, com Libra faz um aspecto de muito harmônico, que é o trígono, e com Áries um aspecto de sexto. Então, como pode tomar vantagem dessa facilidade de juntar grupos diferentes, que é o típico do aquário, com esse eixo do conhecimento, da ponte, né, do aprendizado, do ensino, como tomar vantagem disso? Pergunta. E aqui a gente está muito mais fazendo perguntas do que dando respostas, eu espero, que é para você criar junto com o universo, né, como você pode cocriar. E finalmente peixes, que assim como virgem, aciona um eixo do apego e desapego, né, então tem nesse eixo 2, 8 a passagem nodal, sendo que para peixes, o nó do norte puxa agora para o dinheiro que você produz, para a sua forma de produzir, de ganhar o seu salário, de ganhar o seu sustento. O norte aqui puxando, né, para você olhar como você cobra, como você valoriza o que você faz, a sua entrega, e olhar aqui a revisão do nó do sul, né, o que a gente pode olhar novamente ou revisitar numa área do dinheiro compartilhado, né, do dinheiro de partilha, dá uma olhada lá em Virgem, dos tabus, de sexualidade, né, daquilo que a gente olha, ouve mesmo Virgem, porque eu fiz comentários interessantes lá sobre a necessidade da gente olhar quando pega a casa 8, primeiro abraçar essa oportunidade de mergulho da melhor forma possível, e a gente não ficar na resistência, né, a gente poder olhar o que a gente não via e poder integrar, reintegrar de outra maneira nesse eixo que é um eixo de recurso, de prosperidade, né, de fazer rodar os seus recursos, além da capacidade de gerar mudanças profundas que a casa 8 propõe. Ok? Bueno, vamos lá. Então, mundo prático e material, transformação profunda, recomeço, renascimento, né, o que que precisa morrer para renascer? A casa 8 é isso. O que que a gente precisa deixar ir? E dado que os eclipses vão cair nesse eixo, quando cair na casa 8, fica atento o que está precisando ir, né, o que que a vida está mostrando que não serve mais, precisa reciclar. Casa 8, Plutão, Escorpião, está associado com aquilo que a gente excreta, o que a gente elimina. Por que que a gente elimina, gente? Nós somos um sistema aberto, né, você come, precisa eliminar. Você inspira, precisa expirar. Então, fazer esse sistema aberto fluir exige que a gente passe por momentos de faxinão. Então, aqui é um faxinão grandão, né, um faxinão casa 8 e norte sul, fazendo as limpezas aí, certo? Para um signo, se você tem peixes forte, que tem, né, uma capacidade de empatia, de entrega, de percepção do sutil, use e abuse dessas suas percepções, né, e depois a gente pode, como eu falei no começo, voltando aqui juntos para a gente ver as outras posições planetárias que eu acho que vale a pena a gente pensar juntos aqui. Me fala se faz sentido. Bom, então falamos, né, os eclipses, dá uma olhada no vídeo anterior, que explica em muito mais detalhe a importância, acontece sempre perto dos nodos e as datas, né, então 14 e 28 de outubro, só lembrando, os eclipses acontecem perto dos nodos, por isso essa último toque a 5 graus de touro no dia 28 de outubro, é o último nesse eixo, pelo menos pelos próximos 9 anos e pouco. E, depois, 25 de março e 8 de abril, já totalmente Áries Libra, tá, para ficar atento onde cai no seu mapa, e o que você pode fazer com essa área de experiência, com essas reflexões que a gente fez aqui juntos, ok? Bom, pessoal, para quem tem interesse, eu vou depois colocar o link aqui que eu vi nesse site, que é bonitinho o site do Café Astrology aqui, que você pode ir olhando, tá, parece mais difícil do que é, tá. Se você olhou isso aqui e falou: "Meu Deus, vou
sair do vídeo. Ele parece mais difícil do que é. Então você vai olhar aqui a que grau está o nodo, ok? Vocês vão ver que lá no dia 17 ele entra em Áries. Você vai olhar onde está no seu mapa, em que momento ele vai estar no grau da casa X, onde tem Áries Libra para você, ok? O nodo norte está aqui representado, o nodo sul está sempre no mesmo grau do signo oposto. Então, se no dia 17 vai estar 29 graus de Áries, estará o nodo sul a 29 graus de Libra, tá bom? Então, vou deixar esse link também para você que quer se aprofundar. Eu não sei fazer as coisas muito na superfície, mas você que quer se aprofundar, tem pelo menos esse caminho para você ir desbravando o seu mapa. Aprenda você, entenda você, reflita você sobre o seu mapa, que é super bacana. Deixa eu parar de compartilhar. É super bacana você poder aonde eu tô, espera aí gente que eu me perdi aqui, deixa eu voltar para aqui. Você entender do seu mapa e você poder fazer essas reflexões, essas cocriações. Bom, eu queria te ouvir, me fala se faz sentido, se fez, se a reflexão valeu a pena para você no eixo, tem a ver com o seu signo, e a gente vai se vendo por aqui. Excelente passagem do nodo por esse eixo tão importante que é Áries e Libra, que inicia o zodíaco, e em Libra que a gente se relaciona a dois, né? A dois e a muitos, tá? A parceria que a gente tem com o mundo, como a gente interage com o outro na nossa vida, com esses vários outros da nossa vida, certo? Beijo enorme.